Queridos amigos, queridos irmãos, é sempre com alegria que nós nos reunimos para conversar um pouco sobre Jesus, à luz da doutrina espírita. Melhor dizendo, sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E porque o Evangelho nada mais é do que o conjunto de lições que Jesus nos trouxe. Por isso é tão importante que nós pensemos, reflitamos sobre aquilo que Ele nos ensinou. Os séculos se passaram e as pessoas ainda não conhecem Jesus, não conhecem seus ensinamentos. A gente percebe que a doutrina espírita veio justamente para isso, para recuperar os ensinos do Mestre que se perderam, né, ao longo do tempo, envolvido por interesses outros que não aqueles de nos informar, de nos ensinar, de nos esclarecer quanto às verdades eternas. E a propósito desse assunto, nós vamos nos lembrar que o Evangelho de Jesus foi muito deteriorado, né? Muito modificado, mexeram muito nas palavras do Mestre, e o Espiritismo trouxe de volta Jesus para nós, para os nossos corações. E por falar nisso, nós nos lembramos que muitas vezes, por muito tempo, por todo esse tempo que nós temos vivido, as pessoas tentam modificar aquilo que Jesus falou. Então nós estamos num momento crucial até disso, porque existe quem ache que o Espiritismo não precisa de Jesus. Existe quem ache que nós podemos prescindir do Mestre. Não foi o que Kardec quis para nós. Kardec, quando organizou a doutrina espírita, ele não abriu mão da presença de Jesus. Os estudiosos dizem que se Kardec tivesse abandonado Jesus e ficado apenas com a filosofia e com a ciência espírita, ele estaria entre os grandes filósofos da humanidade, estaria catalogado entre os grandes filósofos. Então não existe Espiritismo sem Jesus. Não existe de forma alguma maneira da gente substituir Jesus por alguém. Jesus é o nosso modelo e é isso que a gente entende do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus é tão importante para nós que Kardec montou o estudo e colocou junto com os espíritos trabalhadores que vieram nos orientar a respeito do Espiritismo, aqueles princípios básicos da moral cristã, da moral de Jesus, para que nós tenhamos condições de superar as nossas dificuldades e progredir. Nós temos 10 minutinhos para falar, 5 já deve ter se passado. Então nós vamos fazer rapidamente aquilo que nós pretendemos fazer nós vamos falar aquilo que nós pretendemos fazer nesses poucos minutinhos. Mostrar para cada um dos corações que nos ouvem como Jesus é importante, como Ele faz a diferença na nossa vida. Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo e ela falou assim, que Espiritismo, pena que o Espiritismo não é cristão. Eu falei, mas como não é cristão? Ah, mas não é. Então muita gente tem noção errada, como se Jesus não fizesse parte da doutrina espírita. Jesus não faz parte, Jesus é a base da doutrina espírita. É sobre ela que Kardec erigiu o edifício do Espiritismo, sobre esta base que é sedimentada por Jesus. Ele é nosso modelo, nós precisamos segui-lo para ser feliz. Por isso que, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender a parte moral dos ensinos de Jesus. E Kardec separou essa parte para que nós pudéssemos prescindir de outros assuntos e, ficando nesse entendimento da parte moral, nós temos condições de progredir. E para falar agora num outro assunto, nós vamos deixar para os outros 10 minutos dos próximos dias, para falar um pouquinho sobre alguns pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto isso, vamos entendendo que sem Jesus não existe Espiritismo.
Então nós temos que lutar, trabalhar para que essa influência negativa não venha nos envolver. Como Kardec trouxe para nós a mensagem de amor, estimulado pelos ensinos de Jesus. Kardec reviveu ou trouxe de volta os ensinos de Jesus por meio da doutrina espírita. Então, o Mestre Jesus é o nosso, fazendo uma redundância, é o nosso mestre por excelência. Ele traz os pontos básicos para que nós possamos progredir, desenvolver as nossas potencialidades e construir e edificar a felicidade. Por que nós não podemos ser felizes? Podemos sim. Nós podemos ser felizes aqui na Terra, com todos os nossos defeitos, com todas as ironias da vida. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. E graças a Deus e graças ao conhecimento que Kardec nos trouxe, nós temos condições de seguir Jesus. Jesus não é nenhum mito, Jesus não é Deus, Jesus não está morto. Jesus é o espírito mais iluminado que a Terra conheceu, que nos ama e por isso veio aqui. Mergulhou num corpo físico igual ao nosso, para nos ensinar a bem viver, para nos ensinar a ciência do bem viver, para nos ensinar a arte do bem viver, que se baseia no amor, que se baseia nos ensinamentos que Deus determinou que Ele trouxesse para nós por meio da sua exemplificação. Então, queridos irmãos, queridos amigos, com Jesus na nossa vida, tudo é diferente. Com o Espiritismo na nossa vida, explicando Jesus, tudo é mais diferente ainda. E nós temos esperança. A gente sabe que pode contar com o Mestre, porque nós estamos nos esforçando para fazer uma sintonia com Ele. Quando a gente fala Jesus, nosso Mestre, é Jesus aquele que nos ensina a viver. E nós somos os alunos, né? Ele é o Mestre, nós somos os alunos. E depende de nós, da nossa dedicação, da nossa seriedade, do nosso entendimento das leis de amor, que nós vamos ser melhores alunos ou não tão bons assim. Mas a esperança existe. E a esperança se transforma em certeza, à medida que a gente vai se infiltrando, entre aspas, se infiltrando no conhecimento que Kardec nos trouxe, autorizado por Jesus, para que nós tenhamos acesso a esse conhecimento. Viver o Espiritismo é viver a vida imanente, aquela vida que Jesus trouxe para nós, aquela vida que pulsa, que apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos erros, dos nossos acertos, apesar de tudo que a gente às vezes faz, não muito ligado à religiosidade que a doutrina espírita nos traz, nós temos essa chance, a chance do progresso, que se faz e que se dá por meio das vidas sucessivas, que está também trabalhada e muito bem trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós iremos conversar sobre isso no próximo encontro. Muito obrigada, muita paz.